Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre racionalização. O que é racionalizar? É resolver uma fração quando embaixo dela, quando no seu denominador, nós temos uma raiz de qualquer índice. Na descrição desse vídeo eu vou colocar para vocês uma apostila com essa explicação e uma lista de exercícios que pode ajudar você a compreender melhor. Vai ficar também um arquivo em PowerPoint para que você faça passo a passo à medida que consegue, né? Você copia o enunciado e tenta fazer. Acabou a primeira linha? Clica para poder ver como eu fiz a questão e ver se você fez igual linha por linha. Ok? Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam compreender o processo de racionalização e reconhecer índice e quanto falta para completar para poder fazer o processo de racionalização que a gente precisa. Vamos então às frações. Tem para vocês aí 6 frações diferentes. E todas essas frações foram escritas, você consegue compreender, mas não são todas elas que são matematicamente corretas, matematicamente válidas como resposta. A fração primeira, que apresenta essa raiz na parte de baixo, ela não é correta. Não pode-se ter uma resposta que apresente a raiz na parte de baixo. Então, o que nós fazemos? Nós temos que arranjar uma forma de acabar esta raiz na parte de baixo. Todas as outras não. Todas as outras são válidas, elas são respostas. Se você encontra qualquer uma delas, você até pode deixar como resposta, sem problema nenhum. Agora, a primeira não. A primeira, sempre que você encontra, você é obrigado a trabalhar com ela. E como é feito esse trabalho? Você tenta eliminar essa raiz na parte de baixo da fração. Como é que você faz isso? Você usa a técnica que você aprendeu anteriormente, misturando com o trabalho de frações. O que quer dizer? Tudo que eu faço no numerador e no denominador tem que ser igual, multiplicando ou dividido. Então, numerador multiplicado por 3, denominador multiplicado por 3. E esse valor não faz diferença, você inventa, você escolhe. Quem é que eu tenho aqui, como é que eu sei quem multiplicar? Eu olho para a raiz. A raiz, sem número nenhum aqui, vocês não podem esquecer que é uma raiz quadrada. Eu quero que dentro dessa potência apareça um elevado ao quadrado para a gente cortar igual a gente fez na aula passada. Então, para isso acontecer, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor. Quer dizer, se eu tinha raiz quadrada de 12, eu vou ter que multiplicar a parte de baixo por raiz quadrada de 12. Mas eu não consigo fazer isso na parte de baixo sem fazê-lo na parte de cima. E aí, quando eu faço a multiplicação de 3 vezes a raiz de 12, não acontece nada. Agora, quando eu faço a raiz de 12 vezes a raiz de 12, eu fico com raiz de 12 elevado ao quadrado. Agora, essa parte de cima não muda em nada. O que eu preciso fazer? Eu preciso cortar esse 2 do índice com esse 2 da raiz, liberando o 12 de dentro da raiz. Fica da seguinte maneira: 3 raiz de 12 sobre 12. Essa é uma resposta válida. Não é a mais apropriada, porque normalmente a sua fração ela é apresentada na sua maneira mais simplificada. E além do mais, nós vimos que a raiz quadrada de 12 pode ser trabalhada também. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos decompor o 12 e encontrar 2 elevado a 2. Nós vamos então cortar esse 2 com esse 2 e encontrar 3 vezes 2 raiz de 2. Esse 2 cortado libera esse 2 aqui de baixo para ir para fora. 2 vezes 3 nós sabemos que é 6. E agora, olha só, eu consigo simplificar esse cara e esse cara aqui, usando a mesma técnica. Só que aqui, ao invés de multiplicar pela raiz de 12, eu vou dividir por 6. Por que por 6? Porque dá para dividir o 6 por 6 e também dá para dividir o 12 por 6. Ah, então poderia ter feito por 3? Poderia. Poderia ter feito por 2? Poderia, mas não ia adiantar muita coisa. 6 dividido por 6 é 1. Vamos ficar aqui, então, sem nada, porque o 1 não precisa aparecer, e 12 dividido por 6 é 2. Essa é a resposta válida, a mais imediata, ok? Nessa daqui, nós vamos mudar o índice para você entender como é que funciona. Aqui, o índice passou a ser 3, o que significa que eu não vou poder multiplicar apenas pela raiz cúbica de 5.
Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu vou pegar esse cara que não tem nada aqui, 1, e somar mais 1 nele. Vai virar 2, e 2 não dá para cortar. O que eu faço então? Eu multiplico pela raiz cúbica mais de 5 ao quadrado. Isso mesmo, elevado ao quadrado. Porque eu quero que na hora que eu some esse cara com esse cara, eu ache esse 3. É o 3 que me interessa. Então, quando eu vejo que aqui é 1, eu preciso saber, bom, se aqui é 1, para chegar ao 3, está faltando quanto? Está faltando 2. Então, na hora de multiplicar, eu vou multiplicar por 5 elevado a 2. Fica da seguinte maneira, então. 2 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado é igual a essa soma aqui, que é o que eu estava querendo. Então, eu vou passar para cá para baixo exatamente igual. Vamos continuando. Vai ficar a soma. Agora, esse 3 aparece aqui, depois de somado. Eu consigo fazer, então, o corte e liberar o 5. Fica, então, 2 raiz cúbica de 25, porque eu não pude decompor mais, então eu resolvo essa potência, dividido por 5. Como não dá para dividir o 2 por um número que seja o mesmo que divida o 5, nós acabamos por aqui e essa daí seria a resposta válida. Quer dizer que a fração 2 sobre a raiz cúbica de 5 é equivalente à fração 2 raiz cúbica de 25 sobre 5. Bom, aqui você vai ter no seu PowerPoint as atividades que você pode ir clicando para fazer passo a passo e ver quando você terminar. Então, baixa o PowerPoint que nós deixamos aqui e faça, copie a questão, coloca no seu caderno e aí, fiz a primeira linha, aperto para ver se eu fiz certo, porque vai aparecer para você a resposta. Já que não vai ter atividade no vídeo, não esquece de baixar o PowerPoint e a apostila com os exercícios e com o exemplo, ok? Faça todas as atividades para poder treinar. Se você tiver alguma dúvida, mande para a gente que a gente vai tentar resolver. Bora trabalhar!